Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Arquitetos e designers estão aqui com a gente. Avisando aqui o pessoal do Instagram que eu vou ficar um pouco de lado para vocês, porque eu tô com o computador na minha frente, já tô com o Dr. João de Freitas, o advogado, convidado hoje para falar sobre contratos com a gente. E então eu tô assim, eu vou estar meio de lado, porque aqui tá a tela do computador, onde eu tô gravando para passar pro YouTube depois, e tá passando no meu Facebook ao vivo também. E aqui eu vou estar falando com vocês, tá? Então, a gente tá desse jeito, com várias câmeras por todos os lados. Então eu peço desculpas, que vocês entendam um pouquinho assim a minha lateral aqui. Oi, João. Tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, essa um prazer. Live aqui. Tu tá me ouvindo bem, mas tá me ouvindo com delay? Como é que tá? Eu tô ouvindo mais rápido pelo Instagram do que pelo computador, mas eu tirei o som do computador agora, tô só com o Instagram. Tá. Tava contando pro pessoal que um pouco eu vou estar mais de lado, porque a gente tá gravando pro YouTube, a gente tá gravando pro Face, estamos gravando aqui com eles. O legal é que o pessoal do Instagram faz ao vivo, né? As perguntas de vocês são na hora, então é um privilégio, eu acho. E hoje a gente tá aqui, o João de Freitas, eu queria que ele se apresentasse, e o nosso tema são contratos. Tudo que diz respeito aos arquitetos e designers. Acho que isso cabe para fotógrafos e outros criativos também. Acho que muito, até de uma maneira ampla, até a prestação de serviço de forma geral. É claro que os nossos exemplos vão ser para o nosso segmento de arquitetura e design, né? Então, João, te apresenta aqui pro pessoal que tá... Oi, Fê, tu conseguiu entrar, Fê de Gramado. Deixa eu só ver quem já entrou antes. Conhecidos aqui. Quem mais que eu conheço? A Fê de Gramado. Olha que bom que ela conseguiu. Mas conta um pouquinho da tua trajetória aí no jurídico, né? No contratos, nessa questão empresarial focada na arquitetura e no design. Bom, eu sou advogado há 25 anos, sempre atuei na área civil, muito fortemente na parte de contratos, na parte preventiva. E ao longo desses anos todos de carreira, eu acabei enveredando um pouco para a parte executiva, para a parte de diretoria de empresas e tudo mais. E algumas dessas empresas que eu trabalhei, que eu fui diretor, eram empresas moveleiras, e basicamente empresas de design. E eu sempre fui um aficionado, um entusiasta do design brasileiro, e acabei me encontrando nisso também, tanto que eu conheci você através da ADP, né, que é a Associação dos Designers de Produto, que eu sou diretor dessa associação, e eu estava dando um workshop no IED, que é o Instituto Europeu de Design, durante o DW do ano passado, né, o Design Weekend, que é uma intervenção de design que acontece aqui em São Paulo, que é a maior intervenção da América do Sul, e a ADP sempre participa, e eu sempre participo pela ADP também. E eu estava, inclusive, falando sobre práticas comerciais nesse dia para você, né? Foi. Então, a minha relação com o design é uma relação muito próxima, porque por conta da ADP, eu acabo tendo muitos clientes designers, e como eu já trabalhei também em empresas de design, eu acabo conhecendo também o lado da fábrica. Então eu acabo tendo essa vivência dos dois lados, o que não é uma coisa muito usual, né, e que acaba sendo bom para os meus clientes. Mas, de qualquer forma, o que é muito importante, né, e por isso que a gente está conversando hoje aqui, não só para a questão do design, mas para a questão de prestadores de serviço, porque por conta dessas empresas todas que eu trabalhei, eu sempre tive muito contato com arquitetos. E muitos desses arquitetos com quem eu tive contato hoje são meus clientes, e eu presto uma assessoria mensal para esses arquitetos. E cuido de toda a parte de contratos deles. E eu acho que é uma área muito importante para falar para quem é prestador de serviço, arquitetos ou outros profissionais liberais, prestadores de serviço em geral, porque é uma forma que você tem de deixar muito claro qual é a regra do jogo e ter um pouco mais de segurança em relação ao que você está fazendo, né? E eu vejo que essa é uma área muito, muito precária, Renata. As pessoas não tomam o devido cuidado. Ainda tem um provincianismo. Muita coisa ainda no fio do bigode, muita coisa mal colocada.
E o contrato, na verdade, ele é bom porque ele estipula algumas barreiras que você coloca para o cliente. Que se você não tem o contrato, acaba ficando difícil de você mensurar, fica difícil de você medir. Então, é aquela velha história. Vou dar um exemplo do arquiteto que é contratado para fazer área social de um ambiente de 100 metros quadrados. E no final ele já está fazendo banheiro, cozinha, quarto, e fica difícil você cobrar por esse aditivo. E quando você tem um contrato bem feito, você acaba criando uma blindagem disso, né? Sim, eu acho isso super importante, porque assim, ó, ninguém quer brigar, né? Eu acho que sempre quando tem uma briga, todo mundo perde, assim. Eu acho que o exemplo que eu vejo é isso. E o contrato, na verdade, ele alinha as expectativas, ele é essencial, né? Porque protege de fato se alguma coisa acontecer. E também a regra do jogo fica transparente, fica clara. E tu tem a opção até de pular fora, né? Porque às vezes, sabe, João, que eu já atendi mais de 30 escritórios. Então, assim, eu já escutei história de cliente com toque que quebrava, né? Estragava as coisas. Então, assim, são situações drásticas, né? Mas, assim, pode acontecer. Como que tu sai disso, né? Numa boa. Então, já escutei muita história. Agora, recentemente, eu tava numa reunião com advogadas no escritório de cliente. E ela chegou nos contando um caso. A cliente dela tinha contrato com o advogado. Então, imagina, gente. Imagina se ela não tivesse, né? Tinha um contrato bem redigido. Um cliente, por um motivo, eu não lembro o motivo, assim, tipo, alegou que alguma coisa não tinha sido entregue no projeto, não estava nem na obra. E entrou contra a arquiteta. Só que quando tu puxava a ficha desse cliente, ele tinha processado, sabe aquele cara que processa todo mundo? A CE, aqui a CE, aqui a Luz. Enfim, tinha processado todas as empresas de consumo que tu possa imaginar. O cara fazia isso sistematicamente, né? E, no caso, ela ganhou a ação, né? Ela ganhou, assim, tipo, ele teve que pagar alguma coisa. Mas foi uma incomodação, foi tudo, e ela estava respaldada. Tanto que acabou revertendo para ela, né? E se ela não tivesse, né? Era uma situação e você bem tem uma agravante. Abusiva. Você tem uma coisa que você... Tem uma agravante nessa história toda também. Você está falando do ponto de vista judicial, né? De uma ação judicial. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que defende muito o cliente. Uhum. Né? E no caso, um arquiteto, ele é um prestador de serviço. Né? Então, existe um princípio de direito que é que o ônus da prova incumbe ao autor. Né? Então, o autor tem que provar aquilo que ele está alegando. Quando você invoca o Código de Defesa do Consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Então, muitas vezes, cabe ao prestador de serviço provar, fazer a prova até contra si, né? Então, é muito importante. Eu costumo brincar, eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu digo o seguinte: se você tem dois carros com o vidro aberto e com a chave no contato, né? Você tem dois carros com a chave no contato, uma com o vidro aberto, outro com o vidro fechado, você vai naquele que está mais fácil para você voar. Né? Então, quando você tem uma pessoa que é mal intencionada, como esse caso que você está falando, se ele percebe que tem um contrato feito, ele vai ter mais trabalho. E se ele vai ter mais trabalho, ele vai preferir lesar outro do que tentar comprar aquela briga. Né? Exatamente. Então, eu acho que o contrato ele tira a aflição, ele estipula a regra, ele baliza, ele manifesta a vontade de ambas as partes. E quando eu estou falando de contrato, o bom contrato é um contrato equilibrado. Uhum. Não é necessariamente... Não existe mais aquela história de ter um contrato que a gente chamava de contrato leonino, que era um contrato que privilegiava muito um lado em detrimento do outro. Sim. Para os meus clientes mesmo, eu não sou aquele advogado que faz um contrato que estabelece muita coisa a favor do meu cliente e depois de uma eventual discussão eu vou abrindo mão. Eu já acho que o contrato tem que ser equilibrado por si só. Um contrato bem feito e equilibrado, ele é muito mais difícil de ser quebrado na justiça. Com certeza. E uma pergunta, assim, que eu vejo... Nosso mercado, muita gente não tem contrato, assim, vive a vida doidado. E aí, tem aquela pergunta: você tem um modelo de contrato para me passar? O que tu responde? Quais são os riscos de uma pessoa que acha que pode usar o contrato que foi feito para outro? Assim,
Em que parte isso, uma parte ok ou não ok, ou tem que ser personalizado? Eu vou te responder com uma pergunta. Você acha que se eu fizer um projeto arquitetônico de uma casa vai ficar bom? Não. Mas no caso, às vezes não, mas assim, ó, olha só. A minha amiga, a minha prima fez um contrato com o advogado. Me empresta o seu contrato. Tu entendeu? Parte do princípio que algum advogado faz seu contrato. É exatamente isso. O contrato não é uma de bolo. Mesmo para os meus clientes, todo projeto novo, eu tenho que fazer uma adaptação ao meu contrato. É o contrato que eu mesmo uso para os meus clientes. Sim. O contrato ele é absolutamente personalíssimo. Ele é uma coisa feita individualizada. Concordo. Então, porque senão ele vai ficar uma coxa de retalho. Ele não vai atender a sua demanda. Eu concordo contigo, até porque eu conheço a realidade dos escritórios. Eu vou te dizer que cada escritório trabalha de um jeito. Todo mundo entrega a mesma coisa, mas cada um tem um jeito. Então, é muito legal tu personalizar o teu jeito de fazer, as regras do teu escritório com o contrato, né? E aí tu personaliza aquilo. Mas é uma pergunta, João, que eu já vi muita gente. Sim. Me passa o modelo do seu contrato. Assim como, assim, acho que todas as dicas que você vai falar hoje, vai passar aqui, são dicas que as pessoas têm que aproveitar, ter consciência, mas mesmo assim procurar o seu profissional, porque a sua realidade empresarial pode ser uma. Tu pode vir de um histórico, de algumas situações que tem que prever, né? Claro. Você sabe o que acontece muitas vezes, Renata? A pessoa pega um contrato e ela não sabe em que situação que é feito aquele contrato. Sim. Então, porque, por exemplo, eu tenho muitos clientes que eu faço um contrato mais rigoroso ou menos rigoroso, dependendo da questão política. Como por assim? exemplo, eu tenho um cliente que tem um arquiteto, por exemplo, que tem um cliente que é cliente dele há 20 anos. É o 10º projeto que ele faz para aquele cliente, ele já tem um histórico de vida com aquele cliente, e ele quer fazer um contrato muito leve, muito tranquilo, ele não quer que coloque multa, ele não quer... É uma decisão política dele. Cabe a mim dizer quais são os riscos do contrato, mas a decisão final é dele. Uhum. Então, às vezes, é feito um contrato muito mais leve do que o normal, sem previsões de multa ou qualquer coisa nesse sentido, e alguém vai lá e pega esse modelo de contrato e usa para um outro caso. E vai estar totalmente descoberto. Totalmente descoberto. Já aconteceu, eu já vi, por exemplo, casos de clientes novos meus que faziam isso, que iam pegando o contrato. Eu falei, quem fez seu contrato? Fui eu fui pegando o contrato de um, contrato de outro. Eu ouço muito isso. E fui colocando cláusulas que eu achei bacana. Quando eu fui ver, e aí eu fiz questão de mostrar cláusula por cláusula, tinha uma cláusula que era absolutamente conflitante com a outra cláusula, porque ele pegou de 2 contratos diferentes. Tinha uma cláusula que ele achou que era a favor dele e era absolutamente contra ele. Porque não se esqueça que a língua portuguesa ela é dificílima. Uma vírgula muda todo o sentido da frase. Verdade. Então é aquilo que eu estava brincando com você. Se eu for fazer um projeto arquitetônico, a casa vai cair. Eu só não sei se ela vai cair em 1 ano ou se ela vai cair em 10 anos. Né? Então é a mesma coisa. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Quanto mais profissionalismo você investir na sua carreira, quando você investir no seu negócio, mais você vai ter mais tempo para criar. Que essa que é a grande dificuldade de todo profissional liberal. Não sobra tempo para trabalhar. Mas eu vou te falar que tem mais dificuldade. O que acontece? Como eles não têm a regra do jogo clara, por falta de gestão, muitas vezes, de nem saber a sua própria regra do jogo, e não tem ela num contrato que dá um profissionalismo e que põe a organização. Olha, a gente tem um documento, a gente tem uma intenção, né? E outra, quando tem contrato, o arquiteto também tem responsabilidade. Só que se ele trabalha na produção dele na bagunça... Então, assim, contrato organiza a casa em todos os sentidos. Porque tu tem um prazo que tu tem que entregar para o cliente as coisas. Assim como o cliente tem responsabilidades contigo, tu também tem que cumprir aquilo. Então, eles vão seguindo e vão tendo prejuízo com isso. Porque daí o cliente pede uma revisão, 2 revisões. Aí sabe o que acontece? Como é cidade pequena, dando um exemplo de cidade pequena, o que o arquiteto fala? Eu tenho que... Tá em cativeiro. Foi a palavra que eu brinco. O cara fica em cativeiro numa obra. Eu tenho que ir, porque o que vão falar de mim na cidade? Então o cara fica refém, trabalhando de graça. E se tivesse em contrato, com plena consciência dos seus deveres, né? Seus direitos e deveres também, a coisa não seria assim. Então acho que o contrato, ele resolve muita coisa. O contrato resolve em todos os aspectos, né? Inclusive na parte de blindagem do cliente.
Uma coisa que, por exemplo, só isso já tem alguns clientes que falam para mim que só por isso já vale a minha contratação, que eles me pagam de honorários, eles já economizam de outro lado. Porque quando eles fecham um contrato com uma metragem quadrada, por exemplo, de um projeto. Quando pedem alguma coisa a mais, imediatamente eles já passam para mim. Eu falo, olha, tudo bem, eu vou passar para o meu advogado vai fazer o aditivo. Então, a pessoa fica sem graça, o cliente fica sem graça, de achar que aquilo vai ser um brinde. Entendeu? Outra coisa, a parte de cobrança. Muitas vezes o arquiteto ele fica sem graça de cobrar do cliente. Quando é feito o contrato, eu não sou para o arquiteto o contrato mandar para o cliente. Eu mando direto para o cliente dele o contrato, me apresentando como advogado dele. Isso já cria uma situação fria que abaixa o ânimo da pessoa em querer fazer alguma coisa, ou de não pagar, ou de pedir alguma coisa a mais. Ela sabe que está sendo tratado de uma forma profissional, o que é muito bom. Porque a outra parte está vendo que a coisa é séria. Né? Então é bom para os dois lados. Aí eu tenho um comentário da Deise Soares para ilustrar isso que a gente estava falando. Eu só queria já perguntar para Camila Shalom, se ela puder, claro. Ela escreveu o seguinte: eu tô apanhando hoje por causa de um contrato que fiz errado. Se tu puder falar um pouco, Camila, o que tu teria feito errado nesse caso, contribuir com a gente, fica à vontade. Se tu puder, fala aí. A Deise Soares falou o seguinte: tive clientes que não aceitaram o contrato. Acredito que, como vocês falaram, estavam mal intencionados. Por que não? É que assim, você pode dizer, tal cláusula, é uma troca. Olha, Renato, eu li seu contrato, eu queria comentar sobre a cláusula tal. A gente molda juntos, isso é saudável, né, João? Você não precisa mandar um contrato e a pessoa amém pra tudo. Existe isso. Agora, o cliente da Deise podia ter retornado, comentado alguma coisa sobre alguma cláusula. Agora, não tem porquê, se tu tá comprando um serviço, tu tá te comprometendo, não tem porquê tu não assinar um contrato, né? É Deise, né? Deise, eu vou dizer o seguinte para você. Eu sou profissional liberal também, eu também não posso perder cliente, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tomar muito cuidado com esse tipo de cliente. Porque se começa assim, a tendência a terminar pior é muito grande, né? Porque uma coisa é você não aceitar um contrato que é imposto a você porque você não concorda com as cláusulas. Outra coisa é você não querer nem assinar o contrato, né? Então, é isso que você precisa identificar. Qual é eu vou te falar, num caso desse, se eu pegasse, eu receberia à vista, antecipadamente. Porque, mais um motivo. A chance que você tem. E outra, não é só o dinheiro, né? Não é só o pagamento. Não é só dinheiro. Porque quando a gente está falando no contrato, não é só para você ter segurança no recebimento, mas é você ter segurança que amanhã você não vai ser processado por isso. Eu digo risco de imagem, né? Risco de imagem. Isso é uma coisa, risco de imagem. Mas, por exemplo, atraso de obra. Quando um bom profissional, ele é cercado de uma série de contratos. Então, não é só o contrato com o cliente em si, mas é um contrato com o fornecedor, é um contrato com um prestador de serviço que ele tenha que contratar para fazer a obra. E, lógico, eu estou falando dependendo do tipo de contratação que ele tenha. Tem contratações que são feitas direto do cliente com o prestador de serviço. Agora, quando você é interveniente na contratação, você precisa estar cercado disso, porque é você que responde para o cliente. Então, se você pega uma obra de empreitada, por exemplo, e que você tem que entregar a obra em 2 anos, estou dando um exemplo qualquer, e você depende de outros para cumprir esse prazo, se você não cumpre, a princípio é você que responde por isso. Então você tem que se precaver e você tem que estar resguardado de que esse atraso não é um atraso seu. E isso tem que estar previsto em contrato também. Exatamente. Não, é fantástico, assim. E é incrível o risco que os profissionais estão tomando. É muito risco. Eu falo porque eu vejo bastidores e posso falar com propriedade que eu estou falando. O pessoal está tomando risco. A Camila completou assim a experiência dela. Eu não dei prazo para finalizar o projeto e a minha cliente estava 4 anos atrás de mim, pedindo o projeto sem cobrar nada de diferença. Mas eu não entendi, Camila, tu não tinha contrato, foi por isso? Ou teu contrato não previa esse tipo de situação? Porque tem isso, tá? Eu tive uma experiência mais ou menos assim, ó. Eu precisei fazer um contrato de locação. Só que com o profissional que me atendeu na época, eu quis fazer um contrato do jeito que eu queria.
Só que esse contrato não existe, porque tem a lei também, né? Tem um detalhezinho. Tipo, o contrato que existe hoje são de 30 meses, né, locatário. E eu quis inventar um peixe-cachorro, assim. Eu quis fazer um contrato Frankenstein. Qual foi uma surpresa? Na hora que eu precisei efetivar... Opa, agora eu acho que eu vou precisar usar esse contrato. Eu preciso tirar essa pessoa de dentro do meu apartamento. Se eu fosse pela lei, eu não ia conseguir nada, né? João acompanhou isso comigo. Então, assim, tem isso também, tá? Tem contratos... Só pra eu deixar vocês hoje com a pulga bem atrás da orelha. Não basta ter contrato. Tem contratos e contratos. O bom advogado não faz tudo que a gente tá pedindo. O bom advogado te avisa. É ruim, dói, não é gostoso. Mas ele te avisa que aquela tua ideia brilhante não cabe na lei. Então... na verdade é a mesma coisa que o arquiteto faz, né? Então, por isso que eu falo que a importância de um bom advogado é que tem coisas que o advogado pode fazer avisando do risco daquilo. E tem coisas que vai contra a lei. Se vai contra a lei, o contrato é nulo. Né? Então não adianta querer fazer. Que foi meu caso. Que é o teu caso. Né? Houve um enquadramento totalmente diverso do que a lei de locação prevê. Né? Mas tudo bem, resolvemos, está tudo certo. Né? Ainda bem. Mas fica a história, né? Mais um pra conta. Fica a né? lição. Mas, que bom. Que bom que não foi da empresa. Agora, na verdade, a grande vantagem a gente está falando dessa questão de contratos e tudo mais, a gente não sabe o cliente que a gente vai encontrar pela frente, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que atrapalha a obra totalmente. Você tem um contrato que você faz amarradinho, bonitinho, com prazo dentro do seu cronograma, de aprovação de projeto, de obra, cronograma físico-financeiro, tudo certinho. Uhum. E no meio da obra ele resolve mudar o projeto. Não é que ele quer acrescentar alguma coisa, ele quer fazer uma alteração. Essa alteração, ela vai envolver obrigatoriamente todo o processo de aprovação junto aos órgãos públicos. Uhum. E isso vai gerar um atraso. Isso tem que estar previsto em contrato. Porque senão você entra numa discussão subjetiva. E toda discussão subjetiva que você tem que levar a uma Câmara de Arbitragem ou ao Poder Judiciário, você depende de um terceiro que vai julgar. Então, tudo que você puder fazer para fugir disso é ótimo. E outra coisa também, viu, que é muito importante. Vamos imaginar o seguinte, eu contrato você como arquiteta para você fazer uma obra para mim. E a gente não tem um contrato. Tem alguma coisinha por WhatsApp, alguma coisa que dá alguma segurança para você. E eu não pago você. Você vai ter que entrar com uma ação de cobrança contra mim. Essa ação de cobrança vai ser processada, vai levar meses ou anos, até ela ter força executiva para executar a sentença, para poder executar esse valor e cobrar de você forçosamente esse valor. Uhum. Se eu tenho um contrato bem feito, e no contrato eu digo que aquele contrato tem força executiva, eu pego a assinatura de 2 testemunhas, eu já entro com uma execução. Eu ganhei nessa brincadeira 1 ou 2 anos. Então tudo isso são coisas que o prestador de serviço que está assistindo a gente, ele não tem que ficar sabendo, ele não tem que saber, ele não tem que se preocupar com isso. Uhum. Quando você tem que se preocupar com muitas coisas acessórias, você deixa de ter tempo para ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Verdade. E problema desse tamanho toma o tempo, toma toda a energia da pessoa. Você deixa de produzir. Então o que é o ideal? O ideal é que você tenha profissionais te ajudando, te alicerçando, para que você use o seu tempo hábil para você faturar. Né? Tem o Woodwork Móveis, fornecedor. Somos uma marcenaria, sempre fazemos contrato. Acho que contrato é uma segurança tanto para o cliente e arquiteto, como para nós, empresa. Esse assunto é bem importante, parabéns. É importante para todo mundo, né? Todo mundo fica tranquilo, o combinado não sai caro. E todo mundo, enfim, segue feliz, né, em relação a isso. Falando em fornecedor, eu tinha uma dúvida, né? Tenho uma dúvida, que assim, eu estava explicando para o João que hoje ser um escritório de arquitetura está bem difícil, em virtude da qualidade da mão de obra. Eu imagino que ser empresário também no setor está bem difícil, em virtude da qualidade da mão de obra, né? Tá difícil para todos os lados. Só que assim, é a vida do cliente, é o dinheiro da vida, às vezes é a casa da vida, né? E fica toda a pressão, bem ou mal, nas costas do arquiteto.
tá? Fica muita pressão nas costas do arquiteto, porque às vezes são 4, 5, 10 fornecedores, tá? E é o arquiteto que está à frente orquestrando tudo isso, e o cliente põe todas as fichas, toda aquela força fica no arquiteto. Então, assim, tu tá ali, é um efeito dominó, tu tá indo a obra, e basta um fornecedor falhar, que às vezes dá um atraso de 2, 3 meses, às vezes não dá aquela mudança, às vezes, né? E eu sei que tem uma cláusula, que eu vi muito, e eu queria perguntar pra ti, eu mesmo trabalhei com essa cláusula, que diz mais ou menos assim: o arquiteto não é responsável pelos CNPJs, pelos fornecedores que indica. A gente sabe que moralmente a gente é. Porque é a pior coisa do mundo quando a gente indica alguém, né? E alguma coisa não sai fora do previsto. É uma sensação muito ruim. Acho que a gente já deve ter indicado o que for para um amigo e a coisa não deu certo. Mas assim, como que também o arquiteto fica com essa carga que é tão pesada, né, João? Tão pesada. Tu não sabe quando uma empresa tá quebrando. Às vezes acontece isso, né? Eu acho o cara o seguinte, some. Tem várias coisas que você pode fazer aí, Renata, para você se resguardar, na verdade, né? Porque eu vou entrar um pouquinho mais no campo do direito para você entender que existem 2 tipos de contratação, na verdade, né? Então, quando você pega um contrato de empreitada, onde você é responsável pela obra e você é responsável pelos fornecedores que você contrata, existe um princípio em direito que chama-se culpa em elegendo. O que é isso? Vou te dar um exemplo bem claro, que é do cotidiano nosso. Você vai no restaurante e você para no valet do restaurante, tá? Não é você que escolhe o valet. Lógico, você tem a opção de parar na rua, mas você está indo no restaurante, você entrega o carro no valet do restaurante. Sim. Você está indo num restaurante qualquer, você está indo naquele restaurante, você não tem ideia quem é o valet, qual é a empresa do valet. Quem elegeu aquele valet para prestar serviço para você foi o restaurante. Então o restaurante é responsável pelo valet que ele fornece. Ele não te deu opção. Tá certo. Isso chama elegendo. Então, quando eu faço um contrato de empreitada, onde eu digo que eu vou colocar o serviço de marcenaria, eu vou fazer a parte de alicerce, de viga e tal, o cliente que está assinando esse contrato comigo, ele não quer saber quem é a empresa que eu contratei. Então, você é o responsável muito mais direto pelo serviço. Não, mas nesse caso, deixa eu só te interromper. No exemplo que eu tô querendo te dar, assim, ó, o arquiteto tem um projeto e vai ter uma obra. E ele precisa indicar. Ele precisa indicar 2 ou 3 fornecedores. Ele não vai pagar diretamente, ele não tá de onde eu vou chegar. Tá. Então, esse é um tipo de contrato onde você está mais amarrado. É que quando eu estou citando os 2 casos porque existem esses 2 tipos de contratação, né? Então, principalmente quando você está falando de contrato de empreitada, que aí o arquiteto é responsável, às vezes ele assume isso porque ele vai ter um ganho maior. Ele vai administrar toda a obra, vai ganhar mais por isso. Mas aí é diferente, eu estou querendo especificamente dizer para o que não faz a empreitada. Vamos para o outro lado agora, que é o contrato de prestação de serviço propriamente dito. Isso. Até pela facilidade que tem do mercado e tudo mais, e pela experiência de mercado, experiência dos profissionais que são bons, o arquiteto muitas vezes indica um fornecedor ou um prestador de serviço para a obra. Nesses casos, a gente coloca no contrato que ele não tem a responsabilidade sobre aquilo, certo? E o que pode ser feito também com esses fornecedores, não amarrando ao contrato do cliente em si, mas é uma relação profissional de parceria que você tem com aquele profissional. Então você pode fazer um contrato de parceria, por exemplo, dizendo que você indica esses fornecedores, né? Isso sem ganho nenhum, isso sem você visar um lucro com isso, mas simplesmente para dizer que você indica ele, mas que ele é obrigado a prestar relatórios para você, enfim, você coloca uma série de obrigações, e que aí caso ele não cumpra isso, você pode estipular alguma multa, além de não credenciá-lo mais. Isso é importante por uma questão subjetiva, Renata, que é o seguinte: se amanhã der qualquer problema contra esse fornecedor, com o seu cliente, você pode mostrar para o seu cliente esse contrato que você tem, até para mostrar que você teve a preocupação. Tá. O cliente vai olhar aquilo e vai falar, bom, eu realmente estou vendo que é uma pessoa séria, que ela teve essa preocupação. Claro que o cara, ele faz o que ele quiser, ele pode falir, ele pode. Mas pelo menos os cuidados você tomou. Né? Então vamos lá.
Então, o que eu estava te explicando também, né, João, que hoje com essa mão de obra é muito difícil. Por exemplo, pedra, uma mão de obra super complicada. E mesmo marcenaria, é muito difícil tu poder indicar mais de 2. Tu não consegue indicar mais de 2. E aí, tu acaba criando o teu time. Pessoas que tu gosta, que tu confia, que tem tua sinergia de trabalho, que tu gosta da qualidade, que tu gosta do prazo. E aí, eu penso que seria muito legal isso que tu falou, fazer o contrato de parceria. Então, assim, aquele fornecedor tem algumas responsabilidades comigo, eu tenho com ele de também entregar o projeto completo para ele, né? Em prazo, também tem compromissos com o fornecedor, e ele tem comigo de no que ele me fizer no orçamento do cliente, essa obra vai levar 60 dias. Muito provável, no momento que ele passa um documento desse, mesmo que seja uma proposta comercial, ele entende que ele faz em 40, 45, mas ele está passando 60. Então, eu preciso fazer um adendo, talvez seria, João, naquele nosso contrato de parceria, que a obra do João ele vai fazer em 60 dias. E que se, por algum motivo, que não seja um adicional do cliente, que não seja um fator que pode acontecer, encontrar um cano no meio do caminho, né? Alguma fatalidade, porque a obra tem imprevistos, ele está se comprometendo a entregar pra gente em 60 dias. Sim. Posso até colocar multa ou isso seria abusivo? Não, você pode colocar a multa no sentido de que ele pode responder por atos indenizatórios que você venha a sofrer por conta desse contrato. Sim. Entendeu? Se você for processada por não entregar uma obra por culpa dele, por culpa de um atraso desmotivado dele, é que ele responde por isso depois com você. Ele não vai responder perante o cliente, mas cabe uma ação de regresso de você para ele se você tiver algum prejuízo decorrente dele, né? Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer que vão te dar mais segurança. Eu queria fazer um comentário, se você me permite, com relação àquele, quem está nos assistindo que tem uma marcenaria, não lembro o nome dele, mas é uma coisa interessante. Eu estava analisando um contrato um dia desses, um contrato em inglês. E lá nos Estados Unidos eles usam um termo muito específico para o que a gente usa aqui. Porque, por exemplo, qual é a minha preocupação quando você tem um contrato? O marceneiro, por exemplo, esse nosso amigo vai se sensibilizar com isso que eu estou falando. O marceneiro, ele tem um estigma de atrasar. Então, quando você contrata o marceneiro, você já fica preocupado, porque, infelizmente, tem uma boa parte dos marceneiros que acabam atrasando, né? Então, quando você coloca no contrato prazos, por exemplo, por que é importante você ter um contrato desse? Porque você vai estipular algumas possibilidades de atraso em que você não vai ser condenado por conta disso, que são os casos fortuitos, os casos de força maior, de força da natureza. E até a nível de curiosidade, né, nos Estados Unidos eles usam muito um termo acts of God, que são os atos de Deus, para justificar um atraso. Em vez de eles colocarem força da natureza, eles usam acts of God. Que eu realmente acho errado, porque eu acho que o contrato tem que ser laico. Ele tem que ser independente de religião ou de qualquer coisa. Mas de qualquer forma, para vocês verem a importância disso, né? E eu pego, às vezes, contratos que a gente está tratando de milhões de dólares e você tem a cláusula act of God. Então, isso é uma coisa que a gente não pode prever. É o caso, por exemplo, vamos voltar para o caso do marceneiro. Vamos imaginar que esse nosso amigo ele tenha uma obra para entregar no Rio de Janeiro, com a greve dos caminhoneiros. Como é que fica isso? Sim. Então, são coisas que você não consegue prever, mas se está isso previsto em contrato, você acaba tendo um lapso de tempo, você acaba tendo um interregno aí que você consegue atrasar sem ter um prejuízo por conta disso. Olha só, gente, a gente está falando sobre isso. Se você ainda é estudante, ainda não aconteceu nada, tá? Eu já ouvi histórias de clientes que fizeram o maior adicional, que iam investir 500 mil, resolveram investir 1 milhão, e que depois a obra não ficou pronta, queriam cobrar do arquiteto o aluguel, tá? Eu já vi isso. Eu já vi cliente, isso eu ouço da boca dela, eu acredito que seja verdade, que o cara estava insatisfeito com a qualidade, acontece com o fornecedor, e para piorar a situação, ele queria que tudo, assim, um abuso um pouco, né? Ele arranhava e riscava os móveis, tá? Então, é uma situação que tu tem que ter um contrato até para abandonar uma obra, né? Falam tanto em demitir o cliente. Eu já ouvi essa situação que eu contei antes no início para vocês, né? E eu acho que tem muito a questão da imagem. Se tu trabalha direitinho,
ninguém vai poder dizer que tu atrasa a obra, porque tá tudo documentado, teus passos. Tem muito cliente que some, tem muito cliente que tu tá lá pedindo, avisando, olha, tu tem que pagar o fornecedor, tá na hora do fornecedor tal entrar e o cliente não paga. Só que depois, e assim, lembra o seguinte, quando acaba o dinheiro, depois que acabou o dinheiro, que o cara gastou demais, a culpa é sempre do arquiteto, tá? E aí, antes do cara sair falando mal de ti na cidade, tu tem um contrato. Ele vai pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa que não deve na cidade sobre o arquiteto. Porque tá lá, né? Documentado. Ele sabe que você não é uma empresa amadora. Ele sabe que você tem um contrato. Ele sabe que você tem um advogado. E eu acho que se inibe muita coisa que acontece em relação aos arquitetos. Muita coisa injusta, né? Muitas vezes. Em virtude dessas situações. João, tem um assunto, eu não sei se o pessoal quiser fazer mais perguntas sobre o contrato, que é super importante, façam. Aproveitem que a gente tem mais uns 8 minutinhos, talvez, de live. E eu tô olhando para as 2 câmeras porque eu tô no Facebook também, tá? E depois vai estar no YouTube, então tô aqui e lá. Sobre arquitetos associados, escritórios arquitetos associados, tu pode contar um pouquinho pra gente como funciona? E como funciona também depois dessa mudança da lei trabalhista, enfim, contando aí para as nossas arquitetas empreendedoras que estão nos assistindo. A gente teria tema aqui para falar durante uns 2 dias sobre isso. Então, eu acho que, primeiro, assim, a parte trabalhista, eu nunca fiz parte trabalhista, não gosto de parte trabalhista, não é o meu expertise. Mas quando a gente está falando de associados, eu acho que vale a pena vocês darem uma boa pesquisada. Você tem formas de associar um arquiteto ao seu time, sem que com isso você tenha uma carga tributária muito grande. Existem formas, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido para vocês entenderem, mas, por exemplo, quando você vai montar uma empresa com alguém, você tem 2 sócios que integralizam o capital social daquela empresa, certo? Então, são sócios regulares que cada um vai colocar lá o valor que vocês identificarem de capital social. Existe um tipo de sócio que é chamado de sócio de trabalho. Esse sócio, ele integraliza o capital social dele com o trabalho dele. Então, isso pode ser uma coisa extremamente interessante para o seu escritório de arquitetura, você colocar um arquiteto novo como sócio com um percentual muito menor, ele não precisa de capital social, ele integraliza a parte dele com o trabalho dele. Ele sendo sócio, você não tem encargos trabalhistas, porque ele não tem férias, 13º, nada disso, porque ele não tem salário no fim do mês, porque não existe hierarquia, ele é sócio na mesma condição. Claro que existe um sócio administrador, mas entre eles não há hierarquia, né? E com uma outra grande vantagem do ponto de vista do imposto de renda, por exemplo. Porque quando você emite uma nota fiscal, um escritório de arquitetura emite uma nota fiscal, ele paga o imposto de renda na entrada. Sim. E quando ele divide lucro aos sócios, esse lucro ele é isento de imposto de renda. Então, na verdade, você consegue fazer o pagamento para o seu sócio de trabalho, que é um sócio minoritário, de um valor muito maior, pagando muito menos. Então, provavelmente, que é sempre um valor, você tem a divisão de lucro. E nessa divisão de lucro você não tem, não tem incidência de imposto. O que acontece muitas vezes, isso é uma coisa triste, é que tem muito contador que acaba sendo preguiçoso ou muito conservador. Então eles têm aquele formato hermético de uma sociedade limitada, de uma sociedade empresária, e acabam não inovando. Então, muitas vezes é bom você fazer um estudo com um advogado, que seja um advogado societário, um advogado que entenda dessas coisas, porque ele pode te indicar o melhor caminho. Mas existem caminhos muito criativos, muito interessantes e absolutamente legais e com muita força legal. Quer dizer, não é... Eu vejo que isso por todas essas minhas andanças, eu vejo que isso é bem pouco explorado. Esse tipo de estudo é pouco explorado pelos os escritórios de arquitetura, não é... Acho que tem um mar de possibilidade, né, como você está falando, e não é muito explorado, não. Bom, então aqui, né, na verdade a gente falou sobre um mar de ameaças e de oportunidades, né? Eu acho que a importância do contrato... Deixa eu te falar uma coisa, como você está com o tempo aí terminando, eu coloquei aqui o meu Instagram. Esse é um Instagram que eu criei agora, que é um Instagram voltado só para a minha atuação profissional, porque vinham me pedindo já isso há bastante tempo. Boa. E é um Instagram onde eu pretendo colocar várias coisas
falando um pouco mais sobre isso e outras coisas do dia a dia, Sim. que eu acho que podem ser interessantes. Então, quem quiser me seguir lá vai ser um prazer. Muito interessante, a gente tem muito que aprender com essa parte jurídica, é tão importante. Gente, não dá para fazer nada sem isso, assim, eu acho que é fundamental, né? É parte do negócio. E parte do meu trabalho é levar esses toques para os escritórios onde eu passo, assim. É uma das coisas que todas as minhas clientes, se tiver cliente minha online, pode dizer, a Rê falou isso em algum momento, para eu ter o meu contrato, para organizar o meu contrato, né? Então... E uma coisa é uma grande certeza. Se você contrata antes, eu não estou falando só um advogado, eu estou falando um profissional em geral. Se você contrata antes de forma preventiva, vai sair muito mais barato do que você contratar depois para consertar um erro. O legítimo barato sai caro. Exatamente isso. Não, e tem situações muito pesadas nessa questão de arquitetura e de obra, muito pesadas mesmo, assim, que eu fico com pena das minhas clientes e eu fico pensando, poxa, se ela tivesse um contrato, o cara não ia fazer isso, sabe? O cara ia pensar duas vezes, né? Tu tem pra onde fugir, assim. É bem sofrida a vida do arquiteto, é claro que a gente tá falando, tem gente que não esteja talvez trabalhando tão bem, mas em geral é muito sofrida a vida do arquiteto, assim. E o contrato, eu sei que ele ajuda bastante a organizar esse dia a dia que é tão puxado já. João, tu pensa, é uma relação super longa. São 3, 4 meses de projeto em geral, ou 2, e depois no mínimo, mas assim, é uma relação de 5, 4 meses, que depende de tantos parceiros, tantos terceirizados. É muito judiada a vida do arquiteto. E eles precisam se prevenir, porque imagina, gente, vocês estão mexendo com dinheiro. Mexeu com dinheiro... Mexeu com o bolso, deu alguma coisa errada, pode acontecer. Pode acontecer, né? É claro, o cara gastou demais, o cara se endividou, a culpa vai ser tua. Então, tenha o seu contrato, cuide do seu nome, cuide da sua imagem, tem isso também. Não são só risco de jurídico de bolso. De nome, como assim eu atrasei sua obra, né? Então, se protejam. Tem clientes com toque. Eu tenho uma amiga, ela não é nem minha cliente, ela é uma amiga, ela é super experiente, que ela já pegou cliente com toque. E ela já faz uma super investigação quando o cliente chega. Se ela deduz que o cliente tem toque, ela já não pega, porque ela passou muito trabalho nesse... E ela não tem contrato. Então... Tem uma coisa que você está falando que é importante. O cliente, quando ele vai contratar, ele está numa empolgação, ele acha que tudo vai acontecer as mil maravilhas. E aí o que acontece é que muitas vezes no decorrer da obra, principalmente quando entra na fase de acabamento, porque o arquiteto pode especificar uma coisa que no começo era de um jeito, depois ele vai querer uma coisa mais cara, ou acaba o dinheiro dele, como você está falando. E muitas vezes isso tem que estar previsto em contrato. Essa questão do pagamento, a questão da forma, a questão da especificação, porque para que isso não tenha nenhum rescaldo em cima dos honorários do arquiteto, para que ele consiga receber. Então, isso é muito importante também, né? Sim, a Milena falou uma coisa aqui que eu já vi muito. Porque assim, os clientes, eu tô na consultoria em gestão e os clientes pedem, Renata, dá uma olhada no meu contrato. Eu falo assim, eu não sou advogada, eu vou olhar por cima pra entender se já tá faltando alguma coisa, né? E depois tu passa para advogado. Então eu bato o olho em muito contrato. E a Milena escreveu o seguinte: antes a cláusula das minhas obrigações era enorme e a do meu cliente tinha um único parágrafo. Isso é o que eu mais encontro nos contratos que eu vejo durante a consultoria nas minhas clientes. Eu vejo o escritório, arquiteto tem obrigação, arquiteto tem obrigação, arquiteto tem obrigação. Nenhuma do cliente. Nenhuma. Às vezes você pega contratos em que tem assim, na questão de obrigações do arquiteto, tem umas 20 obrigações, e o cliente tem assim, pagar conforme cláusula tal. É só o que tem. E não é óbvio que não é o caso. Você tem uma série de obrigações que você precisa que fiquem constando do contrato para você ter a segurança de praticar o serviço. Que é o que eu ensino na consultoria. É isso que eu organizo com elas. Como você trabalha e como o cliente vai trabalhar. Quais são as responsabilidades do cliente? Bom, isso volta. Oi? Com isso a gente volta ao começo da nossa conversa, quando a gente está falando do equilíbrio do contrato. Equilíbrio. Né?
E tem muita coisa, viu, que os caras fazem isso é coisa de advogado velho, viu? Isso é coisa de ranço de advogado antigo. Porque tem cláusulas, por exemplo, que são cláusulas recíprocas. Por exemplo, confidencialidade. Confidencialidade é uma cláusula recíproca, as partes têm que ter confidencialidade sobre aquele projeto, não necessariamente um só. Estou te dando exemplo, tem outros exemplos quaisquer, que em vez das pessoas colocarem as partes se obrigam, não, é só o arquiteto que se obriga, é só o prestador de serviço que se obriga, porque ainda vem uma coisa lá de décadas atrás, que quem está pagando não tem obrigação, a obrigação é de quem está prestando serviço, e não é verdade. Nossa, mas essa é a fotografia do nosso mercado. Agora, essa é a fotografia do nosso mercado. E é assim que... sabe o que é o duro, gente? As arquitetas se sentem assim. Muita cliente minha não tem coragem de entregar um contrato para o cliente. Pensamento de 1940. Eu vou te falar. Estou pagando. Eu como consumidor, né, como cliente, se eu fosse contratar um arquiteto que não tivesse um contrato, eu ia ficar preocupado. Eu ia ficar muito preocupado. E não é por ser advogado, é porque isso demonstra a seriedade e o profissionalismo. Sim, porque ele também tem responsabilidade, tu também, é que assim, quando tu vai pro contrato, tu tem que ter prazo, tu tem que estar com o teu escritório organizado, aí vem a consultoria em gestão, vamos organizar isso, porque você precisa ter compromisso. Se tu tá falando que tu vai entregar um projeto em 60 dias, tu vai ter que entregar em 60 dias. Então tem organizações que vêm junto. Eu nunca acho que é uma coisa antes, uma coisa depois. A profissionalização do escritório, ela é uma coisa só. E contrato, pra mim, é vital. Todo mundo que faz consultoria comigo sabe. Eu acho que eu sou uma advogada frustrada, João, porque eu só falo, cadê os contratos? Cadê o contrato? Já chego fazendo uma caça às bruxas. Cadê o contrato? Você tem que ter contrato. Não tem nenhuma cliente minha pra contar isso agora, mas tudo bem. Vamos ler aqui. Vai encerrar o meu... Eu tô com um software aqui que tá gravando, ele vai encerrar. Em 3 minutinhos a gente vai cortar tudo aqui. Então, oi Anderson. O Anderson é do Acre. Arquiteto. Que legal, né? Temas cruciais, é. É um tema muito que a gente não quer muito falar, né? Mas não tem como ficar longe disso. A responsabilidade de vocês é muito grande, é muito dinheiro envolvido e tem que ter contrato. João, vamos nos despedir então. Deixa eu só passar um recado para vocês. Assinem meu canal no YouTube, Renata Pena 17. Se tu jogar no Google, Renata Pena Consultoria YouTube, vai para ele também, tá? Assinem, porque acho que eu preciso ter 100 assinantes para a coisa começar a fluir e aí eu coloco mais conteúdo lá. E também tem o meu site, Renata Pena, que dá pra vocês colocarem nome e e-mail, porque esses encontros que a gente tá tendo aqui, eu vou ter alguns privados, para grupos menores, grupos de 30, grupos de 50. Então, quem tiver assinando conteúdo vai receber esse convite, vai ter a oportunidade de participar de encontros como esse aqui, com grandes nomes aí que podem nos ajudar no nosso negócio. Tá? Perguntas que venham agora podem me mandar no privado, tá bom, gente? A gente vai entregar. Tá vindo bastante pergunta, mas como eu acho que o software vai encerrar, João, eu te agradeço muito. Tá, quem quiser me adicionar e quiser me mandar perguntas pelo direct também do Instagram, pode me adicionar, a gente conversa, não tem problema nenhum, vai ser um prazer atender vocês. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, sim, New Pintura, muito legal os fornecedores também envolvidos nessa onda aí pra gente fazer um mercado melhor. Quero os fornecedores aqui com a gente também nessas discussões, pra tornar... Porque assim, quem que tá ganhando com tudo isso? Eu não sei quem tá ganhando. O cliente tá gastando um tantão, os arquitetos estão tendo prejuízo, os fornecedores também estão tendo prejuízo. Não sei quem tá ganhando, então vamos nos unir, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, João. Imagina, é um prazer.